Uma promessa, uma esperança. Esta é a lição número 4 da classe de adolescentes. Para esta aula, os hinos sugeridos são o 107, 178 e 475. Quando nós temos uma promessa em nossa vida, nós sempre temos aquela esperança de que ela vai se cumprir. E nesta aula nós veremos que verdadeiramente foi prometido para todos nós a excelente promessa que se cumpriu. E quem é esta promessa? É Cristo. E nesta aula nós veremos a importância do nascimento de Jesus e a sua morte na cruz. Vamos descobrir. Você sabia que o nascimento de Jesus foi planejado por Deus nos mínimos detalhes? Durante muitos séculos, Deus usou homens e mulheres para anunciar a vinda do Salvador. As profecias que falam de Jesus nos traz algo muito importante entre tantas coisas. A Bíblia é um livro futurista. Ela é um livro que sempre olha para frente, para a eternidade. E você observa que as promessas das profecias falam a respeito daquilo que ainda irá acontecer. O que isso quer dizer? Quer dizer que, de fato, a Bíblia é verdadeira, porque como pode algo ser falado, mencionado com tanta precisão, uma vez que não há nenhum tipo de informação a respeito disso? Vou te dar um exemplo prático. Os desenhos Simpsons, por exemplo, costumam fazer previsões e costumam acertar. Por que eles acertam tanto com previsões? Porque eles têm dados, eles têm informações, eles têm notícias. Então eles conseguem ter uma ideia do que pode acontecer no futuro, então por isso eles acertam. Não é porque eles fizeram uma coisa extraordinária, não, eles fazem com base em dados, fazem com bases em notícias. Então eles conseguem prever. Mas a Bíblia não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio quando foi escrita. Então como é que ela consegue fazer com tanta precisão, falar com tanta precisão? É porque ela é a palavra de Deus. É por isso que ela vai sempre se confirmar. Veja, até hoje, por exemplo, tantas pessoas se perguntam sobre tantas coisas e a Bíblia já menciona o que é e o que não é. E as pessoas ainda estão perdidas. E por que as pessoas estão perdidas? Porque não querem o conhecimento da palavra do Senhor. Acham que, mas isso aí é só um livro escrito pelos homens. É um livro escrito pelos homens, mas inspirado pelo Espírito Santo. Eu sempre gosto de dizer uma coisa. Se a Bíblia é um livro... As pessoas não acreditam na Bíblia porque é um livro escrito pelos homens, por que então as pessoas não acreditam nos 10 mandamentos que foram escritos por Deus? Foi o próprio Deus quem escreveu na tábua. Então por que as pessoas não creem? Pelo menos, se não creem em toda a Bíblia, porque é escrita pelos homens, então por que não acredita nos 10 mandamentos, que foi de fato escrito por Deus 2 vezes, inclusive? Né? 2 vezes. Moisés quebrou as tábuas da lei, Deus foi lá e escreveu de novo os 10 mandamentos. Então, pelo menos pelos 10 mandamentos, as pessoas tinham que crer, né? Uma vez que foi Deus quem escreveu. Então, essa palavra do Senhor, ela vai sempre falar sobre Cristo, vai sempre apontar para Cristo. Milênios antes de Cristo nascer, a Bíblia já mencionava sobre ele. Hora de aprender uma grande promessa, a promessa no Éden. Porém, ao invés disso, o Senhor fez a promessa da vinda do Salvador. Ele disse que o ventre da mulher seria canal para dar uma semente ao mundo, um bebê que iria esmagar a cabeça da serpente. Há algumas pessoas que costumam dizer que Satanás está debaixo dos meus pés. Não é verdade. Aos Romanos nos diz que é o Senhor que irá esmagar a cabeça de Satanás. Lá em Romanos 16, 20, vai nos dar essa orientação. Romanos, né? Vamos dar uma olhadinha, né? Aos Romanos, capítulo 16, versículo 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Aos Romanos 16, 20. Ou seja, é Deus quem esmagará. Então, é errado falar que o diabo está debaixo dos nossos pés. Uma vez que nós devemos firmar os nossos pés aonde? Na rocha. E quem é rocha? É Cristo. Então, se você porventura fala esse tipo de coisa, né, que Satanás está debaixo dos meus pés, tira isso da sua cabeça, porque isso não é bíblico e inclusive é perigoso. Porque se você diz que o Satanás está debaixo dos seus pés, significa dizer
que você é mais poderoso do que ele, o que não é. Não é. Tanto é que o arcanjo, quando foi brigar com Satanás, disse o que? O Senhor te repreenda. Ou seja, nem o arcanjo Miguel, que é um anjo de guerra, não quis conversa com ele. Então por que você acha que você é maior do que Satanás? No sentido de poder. Não, você não é. Você não tem mais poder do que ele. Ele é mais poderoso do que você. Então você só vence Satanás com duas questões. Primeiro, pelo Espírito do Senhor, né? Porque Cristo está com você. E segundo, quando você foge dele. Né? Nós devemos ter isso na nossa mente, né? Ter sempre essa conduta. Por quê? Porque o Satanás, ele é um querubim. Então, caído, mas é um querubim. Então, o querubim, ele é poderoso. Então, jamais faz esse tipo de coisa. Então, vejamos aqui que Deus fez uma promessa que viria o Salvador de uma mulher. Deus poderia, se quisesse, fazer com que Cristo aparecesse aqui, assim como, me fugiu o nome dele agora, Matusalém. Matusalém, não foi Matusalém. Rapaz, me deu um branco agora. Mas, bom, quando nós vemos que o Senhor, ele poderia fazer com que Jesus aparecesse aqui, ou o próprio Cristo aparecesse, por que ele quis sobre uma mulher, nascer de uma mulher? Para ser exatamente o nascimento como você e eu. Tudo acontecer de comum acordo. Tudo igualzinho. Então o Senhor Jesus, ele sabe de você por duas coisas, por duas vezes. Primeiro, porque ele é conhecedor de todas as coisas. E segundo, porque ele passou pelas mesmas questões que você passou. Então veja que o Senhor, ele fez uma promessa no Éden e cumpriu. Então você vê, olha a distância do Éden até Cristo nascer. Veja a distância gigantesca que está. E o Senhor, ele prometeu que da semente da mulher viria um que esmagaria ou feriria a cabeça de Satanás. Né? Muitas pessoas dizem que mataria, não é matar, é ferir. Então aqui nós temos já uma questão da promessa de Cristo, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. As promessas feitas a Abraão. Deus havia prometido ao patriarca que por meio dele os povos da terra seriam abençoados e seria uma grande nação. E não é exatamente isso que acontece hoje. A descendência de Abraão é incontável. Nós não conseguimos contar quantas pessoas tem no mundo. Nós devemos ter uma noção, né? Por exemplo, no Brasil são 210 milhões de pessoas. No mundo cerca de 8 bilhões, né? Só que morrem pessoas todos os dias. É impossível manter essa conta atualizada e correta. Nós temos uma boa base, é verdade. Mas idêntica, perfeita, isso não. Por quê? Porque a descendência de Abraão é incontável. Então o Senhor já fez uma promessa a Abraão e ela já é cumprida. Por quê? Porque Deus, ele não mente. Deus, ele é perfeito. E uma vez que ele fez uma promessa, ele vai cumprir. Às vezes nós até achamos que o Senhor está tardando para cumprir, ele não vai cumprir. Sim, ele cumprirá, mas é tudo no tempo dele. Veja, por exemplo, o próprio Abraão e Sara foram pais já na sua velhice, com praticamente 100 anos de idade. E quem diria que isso iria acontecer? Ninguém diria. Seria impossível uma pessoa ser mãe com 99 anos. Mas foi justamente nessa idade que Isaac nasceu. Então Deus tem as suas diretrizes, os seus meios. E uma coisa importante que você precisa compreender sobre o Senhor: Deus não depende do nosso tempo. Deus não depende do meio humano. Ele faz da forma que ele bem quiser, para o propósito que ele escolher. Portanto, se Deus fez uma promessa a você, independente das circunstâncias, ele irá cumprir. Agora, há de se valer o seguinte: como foi a promessa que Deus fez? Ele te fez uma promessa direta ou foi uma promessa condicional? Ou seja, ele te prometeu, independente das circunstâncias, ou ele te colocou um ponto: se tu fizer assim, eu vou fazer assim, mas se tu não fizer, eu não vou fazer. Como é que foi? Ou ele foi direto: independente do que você fazer, eu vou cumprir. Então temos que ter isso também. Agora, de uma forma direta, você pode ter certeza: se Deus cumpriu, ou melhor, se Deus prometeu, ele mesmo cumprirá. Não tenha dúvida disso no seu coração. A promessa e os profetas. O último dos profetas do Antigo Testamento também falou sobre o aparecimento do Messias, comparando tal episódio ao nascimento do sol. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e a salvação trará debaixo das suas asas. Se falando de sol, a gente fala do calor, né?
Brasil, então, misericórdia, que calor esse que faz no Brasil, hein? Mas agora que estamos no verão, né? Veja que o sol, ele nos traz o quê? Ele nos traz luz. Luz traz o quê? Esclarecimento. Quando você está numa situação que você não consegue ver as coisas, você está na escuridão. Você não tem conhecimento num determinado assunto, por exemplo. Mas quando vem o sol, tudo fica claro. O sol da palavra, o sol de Cristo aqui, o nosso Senhor, ele é o sol da justiça. O que isso traz? Traz que o Senhor vai fazer iluminar, vai clarear a justiça na sua vida e na minha vida. Ele é o sol da justiça, não há nele nenhuma sombra de variação, não há sombra de injustiça no Senhor. Ele é 100% justo, ele é a iluminação da justiça divina. Portanto, nós devemos a cada dia mais compreender que o Senhor, ele é o sol da justiça, e ele certamente fará a justiça pela sua vida. Profecia sobre o Salvador, o nascimento por uma jovem virgem. Há particularidades sobre o nascimento de Jesus anunciada pelos profetas. Uma delas é a concepção por uma jovem virgem, como diz Isaías. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel é um nome que quer dizer Deus conosco. E é exatamente isso que Cristo é, Deus conosco. Ele é Deus, ele está conosco. Ele desceu no mundo e caminhou aqui pela terra. Então, naquele momento ele estava literalmente Deus conosco. Ele era Deus e estava com o seu povo aqui na terra. E ele continua conosco, só que agora numa circunstância simbólica, né? Ele já não está mais aqui presente em físico, né? Por quê? Porque ele está à destra do Pai. Mas ele continua conosco. Salmos 46:1 nos diz que Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Portanto, ele continua conosco. E é muito interessante a questão do nascimento de uma mulher virgem. Uma mulher não é uma moça, né? Se é mulher, não é mais virgem. De uma moça virgem. Isso é uma questão muito interessante, porque a virgindade dá a ideia de pureza, de ser uma pessoa pura, inocente, sem maldade. Então o anjo chegou a Maria e disse que ela era uma agraciada e ela daria a luz ao Salvador do mundo. E foi exatamente isso que aconteceu. Um outro caso muito interessante é que, claro, como ela era virgem, como é que ela iria ficar grávida se ela nunca conheceu o varão, ou seja, ela nunca teve relações íntimas com um homem? E no caso ela era noiva, né, com José. Olha que situação, né? Então veja que Deus preparou tudo, né, inclusive o coração de José, para que ele recebesse, não temesse em receber Maria, porque Maria de fato era uma pessoa honesta, ela não traiu José, né? Então Deus fez tudo perfeito, porque muitas vezes, principalmente pessoas hoje, quando está num noivado, por exemplo, tem sempre esse temor, né? Será que essa pessoa vai me trair antes da gente se casar? Tem sempre aquela questão. Então, se acontecer alguma coisa que aponte para uma traição, o noivado se acaba. Então, Deus imediatamente já preparou todo o coração de José. Então, Jesus nasceu de uma virgem, principalmente pelo ponto de ser uma questão de pureza, para que não haja ali pecado, para que Cristo não nascesse em pecado. E por que Jesus nasceria em pecado? Porque uma vez que, apesar de ser casada, se fosse casada, ainda que fosse casada, a Maria, ela já teria tido uma relação íntima com seu esposo. Não é pecado no casamento, não é pecado, mas para o nascimento do Salvador não seria algo que seria perfeito, que seria puro. E essa era a ideia, né, de Jesus nascer na pureza do coração de Maria, na pureza da sua vida, que ela não tinha uma vida sexual ativa. Por quê? Porque ela era virgem, então ela não tinha relação íntima, então ela estava ali pronta para receber a Cristo, né? O Espírito Santo foi e fez um trabalho divino, né? Que foi deixar Maria grávida de Jesus. Olha que interessante. O nascimento em Belém. O lugar determinado para o Messias nascer era uma terra pertencente à família real na região da tribo de Judá, Belém. A cidade era pequena e essa escolha mostra uma característica própria de Deus, que em regra se utiliza de instrumentos frágeis para realizar seus mais nobres projetos. Quando eu era garoto,
Eu era criança, na verdade, quando falavam que Jesus nasceu em Belém, eu sempre achava que Belém era em Belém do Pará. Aí eu ficava pensando, Jesus nasceu no Brasil? Eu sempre ficava questionando, sempre questionava. Só que eu me questionava, nunca perguntava isso para ninguém, eu não tinha coragem de perguntar. Mas eu ficava, mas será que Jesus nasceu em Belém, no Pará? Não fica lá no Pará? Aliás, eu nem sabia que era no Pará, eu era tão pequeno que eu não sabia. Eu só sabia que Belém era no Brasil, eu só não sabia onde. Depois eu fui saber que, de fato, Belém fica no Pará, é a capital dentro do Pará. Inclusive, eu tenho muito interesse, tenho muita vontade de conhecer o Pará. Recentemente, uma amiga minha esteve no Pará, que vontade de ter ido com ela. Tenho muita vontade de conhecer o Pará. Inclusive, só para um caso de curiosidade, quando você vê a bandeira brasileira, né, a bandeira do Brasil, tem sempre uma estrela sozinha lá em cima na bandeira brasileira. E muitas pessoas dizem que aquela bandeira, aquela estrela sozinha significa Brasília. Não, aquela estrela sozinha não significa Brasília. Aquela estrela sozinha simboliza o estado do Pará. Então veja que Jesus nasceu numa cidadezinha, no caso Belém, que era uma cidadezinha, como diz as pessoas aí, meia boca, não tinha nada de expressivo. Mas por que Jesus nasceu em Belém, que não é do Pará? Porque Deus, ele utiliza instrumentos frágeis para coisas para projetos nobres, para grandes coisas. Por quê? Porque quando um rei, por exemplo, nasce num lugar de realeza, de uma grande, já é uma questão de grandeza, não parece que ele chegou à realeza porque ele era capaz. Mas quando um rei, no caso Jesus, rei dos reis, senhor dos senhores, nasce numa cidadezinha, alguém até questiona, pode vir algo bom de lá? Então veja que o nascimento de Jesus, ele também tem essa questão do simbolismo, de mostrar que Deus, até para trazer grandes coisas, ele usa coisas pequenas. A Bíblia chega que Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. E vemos até hoje pessoas que, eu lembro que há algum tempo atrás, uma pessoa foi salva por uma caneta esferográfica. A pessoa tomou um tiro, me parece que foi um tiro de fuzil, e aquela caneta parou uma bala de fuzil. Como isso é possível? É impossível uma caneta esferográfica parar uma bala, um projétil de uma arma, ainda mais de um grosso calibre que é o fuzil. Mas o que é aquilo ali? Aquilo ali é um mover de Deus. Por quê? Porque Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Por quê? Porque Ele é Deus. Então veja que até no nascimento de Jesus, até nisso, Deus se mostra grandioso. Homem de dores. Havia uma promessa curiosa sobre o Salvador. Em sua vida haveria, aparentemente, controvérsias. Seria um rei eterno, o próprio Deus entre os homens, mas sofreria muito nesta vida, a tal ponto de receber o título de homem de dores. Parece não fazer nenhum sentido, né? O Emmanuel, Deus conosco, que é Cristo, Filho de Deus, é o próprio Deus, está conosco, mas aqui na terra vai padecer sofrimento, de ser chamado homem de dores? Por quê? Bom, primeiro que Jesus precisava morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E isso demanda muita dor. Suportar todos os pecados do mundo, de todas as épocas até a volta de Jesus. Então, todas as pessoas, de Adão até a última pessoa que viver nesse mundo, o Senhor Jesus levou os seus pecados na cruz. Então, é um peso extraordinário. Então, Jesus sofreu por isso. Jesus sofreu humilhações, ele sofreu traições, inclusive de Judas, né? Seu irmão não acreditava nele, os discípulos não acreditavam no Senhor. Então, em tudo o Senhor foi testado e aprovado, diga-se de passagem. Então, Jesus, ele sabe de todas as coisas, ele sofreu. Então, quando você está passando por uma situação, não pense você que Jesus está indiferente à sua dor, porque ele não está. Ele sabe exatamente como você se sente, por duas coisas, por duas razões. Primeiro, porque ele é Deus e ele sabe de todas as coisas. E segundo, porque ele sofreu igual você sofreu. É claro que com a intensidade do sofrimento de Jesus é muito maior, não dá nem para comparar com o nosso sofrimento. Mas se você um dia já foi traído por alguém, saiba que Jesus também já foi traído. Se você foi rejeitado, o Senhor Jesus também foi rejeitado. Lembra lá de Barrabás? Preferiram um ladrão do que a Cristo. Entre tantas e tantas outras coisas, o Senhor Jesus, ele
conhece todas as dores, ele foi experimentado em dores. Portanto, não pensa que o Senhor, ele não conhece a dor, porque ele conhece, porque ele sentiu na carne e no coração a incredulidade, tantas coisas que se passaram, e o Senhor Jesus sempre foi e sempre será vitorioso. Por isso, é interessante que você observe João 16:33, que no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então veja que Jesus venceu tudo, né? Jesus foi vitorioso. Eu falo foi porque eu estou falando do passado. Jesus foi vitorioso, ele é vitorioso, ele sempre será vitorioso. Portanto, creia somente no Senhor Jesus e saiba que, independente da sua circunstância, o Senhor sabe exatamente o que você está passando. Não pense você, o Senhor esqueceu de mim. Não, Ele não esqueceu de você. Agora você precisa ter fé no Senhor. Uma grande esperança. A luz brilhou. A promessa da vinda do Messias é traduzida pelo profeta Isaías como o fato de uma forte luz brilhar nas trevas. Quando nós estamos na nossa casa, que é um ambiente que nós conhecemos bem, e falta luz, eu digo à noite, né? Faltou luz à noite, você não consegue ver um palmo na frente do seu nariz. Você fica o quê? Completamente perdido. Porque por mais que nós conheçamos o lugar, que no caso é a nossa casa, nós ficamos completamente perdidos. Por quê? Porque não temos luz. E Jesus, ele é a luz, ele é a luz do mundo. Então ele nos traz a luz. E a luz aqui também no sentido de esclarecimento, de esclarecer as circunstâncias, as coisas. Jesus veio ao mundo e tantas pessoas presas às circunstâncias religiosas, e Jesus veio quebrando tudo quanto era protocolo. Jesus quebrou. Um dos protocolos que Jesus quebrou que eu acho muito interessante é a questão da mulher da samaritana. Eu acho muito interessante, porque Jesus era judeu e ela samaritana. Judeu não fala com samaritano. Existe uma briga ali. E uma outra questão, aquela mulher era casada e Jesus era solteiro. Ela, claro, mulher e ele homem. Então veja que Jesus foi logo quebrando um protocolo e disse para ela assim: dá um pouco dessa água aí. E ela falou o quê? Como pode ser tu, judeu, pedir água a mim que sou samaritana? Aí Jesus foi e mostrou para ela que ele era o Cristo. Mostrou para ela, mostrou que sobre a questão da vida dela promíscua que ela vivia, né? Por quê? Porque Jesus é a luz, ele traz a claridade. Nada, absolutamente nada está escuro diante dos olhos do Senhor. Não pense você, se você fizer algo errado, que Deus não está vendo. Sim, o Senhor Jesus está vendo o que você está fazendo. E quando você faz algo bom, ele também está vendo. Então nada, absolutamente nada fica escondido diante dos olhos do Senhor. Portanto, Jesus é a luz, ele nos ilumina. A sua palavra, ela é a luz para os nossos caminhos. Portanto, continue firme nesta luz, não se perca no escuro. A verdadeira libertação. Jesus trouxe a esperança de restauração ao mundo perdido. A fonte de todo o problema de Israel e do mundo não era a subjugação política do Império Romano, mas o império do mal e do pecado. Jesus, quando ele veio, as pessoas de Israel pensavam que ele ia ser um grande líder no sentido político do negócio, que Jesus seria um grande político que ia acabar com o Império Romano, que ia vencer o Império Romano, ia libertar Israel do Império Romano, que ia ser uma coisa extraordinária. Não, Jesus, por quê? Porque o reino de Jesus não é desse mundo. Ele não está preso aqui, ele não estaria preso aqui. Por quê? Porque o grande problema do povo não era a questão de ser julgada pela política do Império Romano. O grande problema, e continua sendo hoje, é o império do pecado, que infelizmente está entrando na igreja com muita força. Tem coisas que estão acontecendo na igreja que é difícil até de comentar aqui. Fica muito difícil, é muito estreito. Então, o Senhor Jesus, ele veio nos tirar desse mundo de pecado, nos esclarecer. João nos diz, né, 1,7, que se estivermos na luz, como ele na luz está, temos paz uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o Senhor Jesus, ele é a nossa luz. E nós seremos purificados do nosso pecado.
Então, lá em 1 João, né? 1 João 1:7, eu vou ler aqui para você. 1 João, capítulo 1, versículo 7 nos diz assim, ó. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Portanto, Jesus veio para nos libertar do pecado. João 8 nos vai falar, 32 e 36, né, de João 8, vai nos falar que se verdadeiramente o homem, o meu Pai eterno do céu não está saindo, vai sair. Eu vou ler aqui que é melhor, né? João 8,32. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Cristo, Jesus é a verdade. 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o que é ser livre? Ser livre é você ter direito de escolha. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Você tem algo para você fazer que você quer muito fazer, ou melhor, que todo mundo faz. Um exemplo. Eu vou falar sobre a questão da bebida, que eu sempre costumo usar a questão da bebida, que é para dar uma... que geralmente parece ser um pecado que está envolvendo todo mundo, né? Quando você pensa em beber um vinho, por exemplo, ainda mais agora no Natal, todo mundo, geralmente, de modo geral, vai beber um vinho. Mas você não. Por que você não bebe vinho? Porque você é livre. Você é livre para escolher entre beber e não beber, e você opta por não beber. E por que você opta por não beber? Porque você é livre. Porque você fosse escravo, você beberia, você não teria escolha. Isso é ter liberdade. Quando o Senhor Jesus nos liberta, nós temos liberdade para fazer tudo, mas nós não fazemos por amor a Ele, porque nós temos uma escolha. Nós somos livres para escolher. Então eu escolho não fazer. Eu posso pecar, mas eu não vou pecar porque eu escolho não pecar, porque eu não sou escravo do pecado. Eu não estou preso pelo pecado. Eu sou livre em Jesus. Então, quando você é livre, você tem liberdade. Isso serve para tudo. Para o seu trabalho, para os seus estudos. Tudo que você faz, que você é livre, você tem o direito de escolher. E foi verdadeiramente isso que Jesus fez por nós, né? Nos deu o direito de escolha. E por isso nós escolhemos ao Senhor Jesus. O nascimento de uma criança. Conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Esses são os títulos que a profecia menciona acerca da criança prometida. O mundo não precisa de paz. O mundo precisa do Príncipe da paz, que é Cristo Jesus. Jesus, ele é um conselheiro maravilhoso. Se você está com um problema, com uma dificuldade, pergunta a ele o que você tem que fazer e que ele vai te dar um conselho maravilhoso. Um conselho perfeito que você vencerá na vida. Ele também é um Deus poderoso, sim, ele é Deus. Então, como ele é Deus e você é amigo dele, você tem comunhão com ele, porque ele é a luz e você optou por esta luz, então tudo que você pedir ao Pai no nome dele, ele concederá. Ele é um Pai eterno, ou seja, ele é o nosso Pai. Por quê? Porque ele vai durar toda a eternidade, nós estaremos com o nosso Pai eterno, que é Cristo Jesus. Ele é o príncipe da paz. É ele que promove a paz. Já observou que muitas vezes o cristão está passando por uma situação perturbadora, mas está na paz, está na bênção. E as pessoas não compreendem. Por quê? Porque ele tem Cristo com ele. Então Jesus, ele é a nossa paz perfeita. Ele é o príncipe da paz, né? Por mais que o cristão passe por aflições, e nós passaremos muitas aflições, mas o nosso coração está em paz, está sossegado, temos paz com Cristo, estamos muito tranquilos. Por quê? Porque Jesus foi uma criança que nasceu, mas foi uma criança que foi um conselheiro maravilhoso, que é o Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Conclusão: Deus demonstrou sua bondade para com os homens através do Redentor, que veio para restaurar a humanidade. Ele que veio como uma criança pobre, nasceu de uma virgem em um lugar simples e foi constituído príncipe da paz. Olha que situação que Jesus nasceu, né? Ele nasceu uma criança pobre, mas ele não é rei dos reis. Por que ele não nasceu riquíssimo? Não, ele nasceu pobre. E também ele nasceu de uma virgem em um lugar simples. Não poderia ter sido daquele berço de ouro, né? Na Turquia tem um berço de ouro lá na Turquia. Não poderia ter nascido num berço de ouro?
Mas não. Jesus nasceu pobre, num lugar simples, mas que ele é príncipe da paz. Isso nos traz a ideia de que o importante não é o que nós temos, é o que nós somos. Então, quando nós temos Cristo como nosso Pai eterno, como nosso conselheiro maravilhoso, como o Emanuel, o Deus conosco, nós temos a humildade de reconhecer que nós somos, de fato, pessoas justificadas. Somos pecadores, mas que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, porque nós andamos na luz como Cristo na luz está e temos comunhão um com os outros. Vamos praticar. Número 1. O Senhor fez a promessa da vinda do Salvador. Ele disse que o ventre da mulher seria canal para dar uma semente ao mundo, um bebê, que iria esmagar a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Número 2. Jesus, na linguagem profética, é apresentado como um sol que ilumina a todos, cujos raios trazem vida àqueles que se abrigam nele. Número 3 é uma resposta pessoal. Número 4, Conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno e Príncipe da paz. Portanto, que nós venhamos ter uma promessa, uma esperança, e que a nossa esperança é o Senhor Jesus, e que o sol da justiça chegue para todas as pessoas do mundo através de mim e de você. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!